Estão todos visualizando a tela? Sim. Então, tá, obrigado. Boa noite a todos. Chegamos ao fim da quarta live, né? Nossa unidade, quarta unidade, o final da nossa disciplina de cinesiologia. Já vou dar alguns recados iniciais para vocês, que justamente estamos entrando no período das provas específicas do conteúdo de cinesiologia. Já lembrá-los de que as atividades realizadas é um bom conteúdo para se fazer estudo, né, das atividades que foram realizadas durante a disciplina para provas. Desde já, quero desejar bons estudos para vocês e que se tiver algumas dúvidas relacionadas ao conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo, deixando as suas mensagens, e aí, porque serve de um subsídio para a gente estar cada vez melhorando as disciplinas para vocês. Nesta quarta live, nós vamos trabalhar um pouco sobre todos os conceitos que foram realizados durante as 4 unidades de cinesiologia, trazendo alguns conceitos que vão ser pertinentes para vocês relembrarem algumas trajetórias dentro dessas lives que nós realizemos, que vai ser muito pertinente para vocês, para o estudo de vocês. Já entrando dentro desse conceito de cinesiologia, que vem da palavra kinesis, do grego, que significa movimento, e logo que se trata do tratado, sendo que uma ciência que vem trazer um enfoque da relação dos movimentos, que vai estudar essa relação dos movimentos através do corpo humano. Já nós temos vários autores que trazem essa pertinência, e nesse slide a gente trabalhou com Dobler, em 2003, que ele traz esse tratado da relação do movimento, de como ser realizado, de como que é idealizado, quais são as funções dentro do corpo humano. Também podemos dizer que cinesiologia é o estudo além do corpo humano, ele trata de um contexto que nós trabalhamos dentro da educação física na relação do esporte, e tratado como uma arte também e na medicina. Então, por enfoques de Newman, em 2011, ele trata que essa relação dessas características tem contexto em ambas as áreas, trazendo uma boa diversificação na relação dos estudos. E aí os elementos da cinesiologia, que a gente estudou, que basta-se através da anatomia, do aparelho locomotor, do estudo da fisiologia e do sistema neuromuscular, que vão fazer parte desses elementos que fazem parte desse gráfico especificado, que trazem uma relação pertinente aos nossos estudos relacionados, tanto da relação dos ossos, da parte do locomotor, que nós vamos privilegiar e estudar através das aulas que nós realizaremos em sala de aula para os nossos alunos. A gente vai estar observando todos esses fatores de como é pertinente para cada idade, cada faixa etária, a percepção de cada um. As definições também sobre a relação da biomecânica é pertinente a alguns autores que trazem, através da investigação da atividade física, como Donskoy, que ele trata de uma ciência que aplica as leis da mecânica no movimento dos organismos. Já o Nigg, ele trata da ciência que examina o efeito produzido pelas forças que atuam externa e internamente no organismo. E Teixeira e Mota tratam que a biomecânica tem uma influência, é influenciado diretamente na medicina, na ergonomia, na fabricação de equipamentos esportivos e muitos outros aspectos da vida humana. Dentro dessa comparação, trata da definição de biomecânica,
a gente trata de alguns conceitos que foram e estão sendo cada vez aprimorados. O exemplo mais pertinente é as partes de ergonomia, tanto ergonomia de alguns aparelhos específicos relacionados a quem for fazer um bacharel, que vai se aprimorar um pouco mais na relação da biomecânica, que traz hoje um estudo mais categórico sobre a relação do movimento, sobre discussões e até estudos mais aprimorados sobre determinados aparelhos, como o leg express, a remada alta, a remada baixa, ou o pulley, outros equipamentos relacionados até as esteiras ergonômicas, né? Elas trazem hoje diferenciações específicas a cada aparelho que é feito, ele tem uma variação de uma tecnologia diferente que visa se encaixar com essa relação. Então, da importância da biomecânica é o estudo do movimento em si, para cada vez aprimorar mais esses aparelhos que hoje a gente encontra em vários locais. Um resumo que a gente pode tratar dentro dessas unidades, ou até da cinesiologia, que trata do movimento, é também que dá um enfoque a essa relação do movimento, que é a união, que nós devemos entender que é a união da anatomia e da fisiologia, que vai formar a cinesiologia. Vale lembrar que as definições da biomecânica, ela pode-se dizer que ela examina os movimentos por meio da aplicação física, mecânica. A biomecânica também examina as forças que atuam externa e internamente sobre o corpo e o movimento. E a biomecânica utiliza alguns métodos, como a cinemetria, a dinamometria, a eletromiografia e a antropometria. Antropometria é a relação das medidas. A relação da dinamometria é a relação da força relacionada aos movimentos, através do uso de implemento de alguns equipamentos para se medir a força, mais específico aquele de apertar com a mão, quando você vai fazer um teste de medicina do trabalho, ou processo seletivo para atestado médico, eles fazem geralmente na mão para ver, atestar a força relacionada ao membro. E a eletromiografia, através de uso de eletrodos específicos que vão captar as informações elétricas do músculo. Já também a gente pode salientar que dentro desse contexto a gente tem que entrar um pouco mais na abordagem da relação lá da antiguidade, sobre os fatores históricos que a gente viu durante essas 4 unidades. Então, Aristóteles foi um dos principais nomes relacionados ao estudo da nossa disciplina, ao qual ele tratava lá no ano de 384 a 322 a.C., e já era considerado o pai da cinesiologia, qual ele observava os animais em ambientes naturais, e dali ele retirou alguns conceitos que descreveriam as ações dos músculos, e a descrição, então, era submetidas às análises geométricas na época. Também lá nesse período, a gente tem que relembrar que Galeno, em 131 a 202 depois de Cristo, ele deu o pontapé inicial ao entendimento dos movimentos humanos, como um resultado que havia uma contração dos músculos. Destacou-se também pela questão da anatomia do corpo humano, das fases do esqueleto, dos músculos e suas funções, e hoje ele pode ser considerado como um dos grandes que trouxe a evolução da cinesiologia. E ele foi sempre dedicado a essa relação do esporte. Aí as obras já descritas nos pergaminhos ou nas folhas, conforme a descrição dos músculos, e fazia as observações daquele período. Cinesiologia aplicada, então,
também a gente tem que relembrar que nesse conteúdo foi o norte-americano George Goddard, em 1964, ele criou o chamado cinesiologia aplicada, que era, ele descobriu que as ligações do corpo e suas funções musculares, como meridianos e teoria da acupuntura. Então, ele determinadas por zonas de reflexo, alimentos e emoções. Conforme o passado período desse tempo, houve alguns grandes avanços nas relações da anatomia, como também hoje a gente observa assim, a grande relação das questões dos dermátamos, das questões da relação dessas ligações de zona de reflexo que vão evidenciar a questão da mobilidade, dos movimentos relacionados a tal, é, a tal determinação. Vale lembrar que quiropráticos geralmente eram pessoas que trabalhavam com essa questão de evidenciar através do uso de manobras ou de especificações manobras para evitar dores específicas. Então, são pessoas que trabalham já o conceito de estudos há muito, muito tempo. Também podemos trazer que Goldhart ele usava a força para testar o desequilíbrio energético. Então, ele explicava que a força é um bom indicador de bem-estar, pois o tônus muscular e a tensão de repouso do músculo está diretamente ligada à mente, às emoções e à química. E é testado as forças dos diferentes músculos, podendo ser detectados problemas de saúde, como o dizimídico, e lá em 2000. Hoje, eu trabalho bastante nessa relação de cinesiologia relacionada à biomecânica, por ser também ter uma profissão de fisioterapeuta, a gente observa-se que dentro da relação da biomecânica existe muita questão das emoções, das questões cognitivas, das questões do músculo, de como que está preservado, aquilo que vai trazer essa condição. Então, são vários fatores que influenciam essa relação do movimento. Dentro delas, o que Goldhart explica, que tem uma evidência científica. Então, também podemos dizer que dentro dessa cinesiologia, ocorreu então a criação do International College de Applied Kinesiology, que em 1975 nos Estados Unidos, e em 1982 os alemães então fundaram a instituição alemã aplicada à cinesiologia, a qual recentemente em 96 foi fundada então essa sociedade médica alemã para a cinesiologia aplicada. Então, hoje tem bastante evidências científicas relacionadas dentro dos estudos e até algumas observações que saem geralmente na PubMed, no Cielo, as plataformas mais de revistas científicas trazem muitas pesquisas relacionadas a esse tipo de pesquisa atualmente. Desculpa. Então, o pai da biomecânica, a gente também tem que lembrar que foi Giovanni Alfonso Borelli, em 1608 a 1679. Então, ele era considerado o pai da biomecânica. Ele foi o primeiro, então, a esclarecer essa questão das alavancas dos sistemas musculoesqueléticos, que aumentavam e ampliavam o movimento da relação da sua força, e também desvendou que as forças requeridas para equilibrar articulações do corpo humano, determinando de um centro de gravidade do corpo humano, e demonstrou a inspiração que dependia de ações musculares e a inspiração que dependia da elasticidade dos tecidos. Então, Giovanni Afonso Borelli foi um dos primeiros a fazer esse estudo relacionado às alavancas. Um resumo específico, então, que a gente pode tratar dessa unidade foi da relação lá do século XIX, ao qual foi usada, então,
até no fim dos anos 60, a biomecânica se popularizou. Arquimedes, então, deu início aos princípios hidrostáticos, que explicava de maneira ao qual o corpo flutuava, e ao qual se baseiam os estudos da cinesiologia da natação. Aristóteles, então, era considerado o pai da cinesiologia, e Galeno, então, deu o pontapé inicial aos movimentos humanos, que resultou na contração dos músculos. Leonardo da Vinci, para quem lembra da unidade, que relacionou a maior perfeição da anatomia através dos seus desenhos, né? Seus desenhos especificados, muito realistas da relação para aquele tempo. E em 1600 a 1730, a cinesiologia, principalmente na biomecânica, houve o surgimento do envolvimento da teoria e prática por movimento de experimentações. Daí o surgimento das 3 leis de Newton. Já o quiroprático, em 1964, o norte-americano George Goddard, chamado pai da cinesiologia aplicada, e Giovanni Afonso Borelli, então, o que veio a trazer a relação das alavancas do sistema musculoesquelético. Também podemos direcionar que a disciplina é dedicada aos estudos do movimento para a melhora da saúde, que é indescritível a análise dos movimentos e das técnicas esportivas para ter uma avaliação, uma evolução desse perfil dos atletas, e também a questão da biomecânica para ser considerada como uma importante ferramenta no auxílio do processo de ensino-aprendizagem do movimento corporal. Entramos nas leis relacionadas à lei de Newton, que traz a primeira lei, que é a lei da inércia, que traz uma relação onde com o corpo que manterá em seu estado de repouso a velocidade constante, a não ser quando influenciado por uma força externa capaz de modificá-lo. Então, nessa relação, a gente trata que todo esse corpo deve permanecer em repouso ou um movimento uniforme, até que seja obrigado a mudar a sua força externa através da aplicação sobre ele. Também a gente trata nessa questão da lei da inércia, o exemplo de um passageiro dentro do metrô, ao qual ele recebe um chicote em colisão traseira com o automóvel. Nessa questão, a gente vai ter uma contração do reto abdominal durante a marcha e mantém a postura. Exemplo especificados nessa figura, onde que o ônibus está, os 2 passageiros estão indo para frente, quando tem a frenagem brusca, ao qual o corpo ele se mantém numa posição, só que ele vai ser jogado para frente. Nessa questão também podemos trazer a segunda lei de Newton, que é a lei da aceleração, que é o qual ela traz uma força aplicada a um corpo, que vai acarretar uma aceleração desse corpo de magnitude proporcional à força, na direção dessa força inversamente proporcional à massa. Também podemos falar sobre a aplicação dessa força, qual o objeto tende a aumentar a sua velocidade e a alteração a sua direção da sua massa. Então, no exemplo dessa segunda lei da aceleração, a gente vai ter o exemplo de levantar uma caixa, imaginando que está pesada, ou de chutar uma bola. Então, o qual vai ter as variáveis através de fórmulas matemáticas, que é força igual a massa vezes a aceleração, que vai originar a aceleração igual a força dividida por a massa. Exemplo na figura abaixo. E aí chegamos à questão dos movimentos relacionados a tanta flexão de cotovelo na imagem, né, que observamos essa demonstração da segunda lei de Newton, onde que a força está na relação da rotação da articulação do cotovelo. Já na terceira lei de Newton, ela aborda a relação da ação e reação. Então, para cada ação, existe uma reação igual ou oposta,
que seja de intensidade da reação e que seja igual à da ação, porém ocorre em direção oposta. Como exemplo, pular em um trampolim, ao qual vai dar uma resultante de uma força de reação ao solo de marcha, igual impactando nas articulações dos membros inferiores. Exemplo, a caminhada, né? Exemplo, a terceira, a ação, quando o movimento do pé está atrás, e a reação quando ele vem para frente. Sistemas de alavanca, eles são proporcionados à questão dos músculos, das tensões e da relação do tracionamento dos ossos que vão sustentar e mover essas resistências, a fim de ocorrer essas alavancas. Então, elas partem de tipo de hastes rígidas que vão trazer em torno desse eixo uma ação sobre a força que vai ser multiplicada sob o efeito desse impulso aplicado. Então, as alavancas, elas visam viabilizar o movimento, uma elasticidade, uma força muscular e aumento um fortalecimento muscular do corpo humano. Também valemos salientar que dentro das alavancas, dentro da relação da movimentação no corpo humano, as hastes rígidas, as articulações são os eixos e as cargas resistentes e os músculos são aplicados as forças. Então, a gente vai trabalhar dentro da força aplicada com a força de ação, a força de resistência, o braço de potência, o braço de resistência e o fulcro. E aí, entramos dentro da relação do sistema de alavancas que corresponde a esse esquema ao lado. Barra rígida igual aos ossos, o eixo, as articulações, as forças atuantes sobre os músculos e a resistência na relação do peso sobre o segmento de sobrecarga. Então, o sistema de alavancas, então, é constituído por esses pontos denominados, que vai ser o fulcro, a ponto de apoio ou fulcro. Já no corpo humano, essas articulações vão agir de maneira para que o movimento aconteça. A resistência, denominada de R, é o peso a ser vencido ou mantido, e o ponto de ainda existente, o P, ou que é a potência, onde que é o ponto onde que o músculo se insere para executar essa contração e manter o equilíbrio da alavanca. Também podemos falar que esses pontos são dois segmentos chamados de braço, onde que vai estabelecer a distância do apoio da potência, que é dominado através do braço de potência sobre BP, e o apoio fica instalado entre a resistência e a potência, são utilizados para ganho de força e resistência e produz maior velocidade e menos força. Exemplo que a gente pode citar manutenção da postura, equilíbrio, músculos e através do tríceps. É um exemplo de uma alavanca de primeira classe, as interfix, como vemos nessa imagem. Então, a força através do fulcro ou apoio e a resistência. Já a alavanca também vale salientar que da primeira classe, um interfix, nesse movimento a gente pode ser o lado oposto do eixo no corpo humano, onde que tem a ação, ocorre esse movimento dos músculos agonistas e antagonistas desse grupo muscular e age do lado oposto da articulação. Então, ponto de apoio e o BF. As alavancas de segunda classe são as interresistentes. Elas estão uma resistência R que está localizada entre o ponto de apoio e a parte P, onde que forma as alavancas de força do braço de potência e é maior o braço de resistência. Sob benefícios, grandes pesos podem ser movidos por uma pequena força. Alavancas de segunda classe ou interresistentes, como observamos nessa figura.
As interresistentes, além, também vale salientar que se exerce essa força no centro do sistema, a resistência é aplicada no eixo sobre e sobre a força potente, como observamos na imagem anterior. Já no corpo humano, como exemplo desse tipo de alavanca, são poucas, mas pouco acontece, mas no tornozelo, como músculos de flexão plantar. E alavancas de terceira classe, interpotentes, nesse tipo de alavanca, a força potente está localizada entre a força resistente e o ponto fixo de apoio. Então, observamos que, como por exemplo, a flexão do antebraço sobre o braço, a flexão da perna sobre a coxa e também a flexão da coxa sobre a pelve. Vale também salientar que, dentro dessa alavanca, possibilita ainda ser projetados algum aumento dessa velocidade através do segmento distal do corpo, ao qual vai mover-se em pequeno peso de longa distância. E também, em contrapartida, esse sistema muscular apresenta duas inserções, uma mais próxima da articulação e o rendimento das forças diminuído. E aí as alavancas interpotentes. Nesse movimento a gente pode observar a flexão de bíceps. Então, as 4 áreas dos efeitos de medição que nós havia visto nas unidades anteriores, que são a cinemetria. Interessante a gente saber o contexto de cada um, até para a nossa área que é específico, que visa trabalhar também com essa questão de avaliações. Então, a cinemetria, que é a medição cinemática com aquisição de imagens, execução dos movimentos para observar, isso é bastante utilizado hoje com softwares de alta potência, onde você consegue observar e estudar mais a relação do movimento, hoje muito mais aprimorado, antigamente um pouco mais feito a bases matemáticas e assim por diante, onde que visa também as variáveis de velocidade, deslocamento, ponto de orientação, a dinamometria, que trata da relação de medidas de força, de interpretar as respostas do comportamento dinâmico do corpo humano. Nessa relação já tem até dinamômetros relacionados ligados com sistemas de software que já dão uma análise completa sobre gráficos. A eletromiografia, que registra as atividades elétricas desse músculo através do uso de sensores, e a antropometria, que vai fazer a análise das dimensões das formas geométricas através de segmentos corporais. Hoje, feita através de fita antropométrica, o qual se automaticamente faz 3 medições do mesmo músculo, ao qual 2 dando parâmetro mesmo igual, você coloca a medida específica. A antropometria é baseada na mensuração, ela é uma análise que pode ser quantitativa, dependendo das variações de dimensão do corpo humano. Hoje, as circunferências, antigamente, eram relacionadas a poucos, hoje já é muito utilizado várias medidas do corpo que permite-se ter parâmetros mais específicos da relação. Para quem entra numa academia, quem já fez uma avaliação, percebe-se que tem grande quantidade de medidas específicas que são relacionadas dentro dessa avaliação. E aí o somatotipo da relação nossa utilizado, que como exemplo da classificação dessa relação sobre o endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Essa é uma relação muito específica para nós, profissionais de educação física, professores, observar pela variação da questão dos nossos alunos a quantificação que você já consegue observar e mensurar algumas características desse aluno, ao qual ele vai realizar suas atividades, ou se pretende fazer tal esporte específico. Hoje
em grandes nações observa-se bastante essas análises sobre a estrutura da criança, e assim até pertinente a gente observar também, para quem for mais adiante, for fazer um bacharel, observar essa questão da paridade, sobre as especificações das diferenças da relação do corpo. Então, endomorfo trata de pessoas um pouco mais de tórax maior, mais crescido, mais elevado, uma pessoa um pouco mais, não é obesa, uma pessoa que fosse um pouco mais grande, mais, no termo mais relação, fosse obeso. Já na relação do ectomorfo, uma pessoa mais magra, que tem dificuldade de ganhar massa muscular. E aí, o mesomorfo, que é aquela pessoa que tem um padrão específico para ganho de massa, então uma pessoa que desenvolve mais rápido. Lembrando-se que são fatores, biotipos muito relacionados e muito diferentes da relação de cada um, porém, os resultados mais precedentes são para quem tem o fator genético de nascer com mesomorfo, que vai ter um ganho de massa muscular, vai ter musculaturas mais definidas do que a relação de um ectomorfo, pois a característica dele que ele trata é da relação já do seu biotipo, né, específico. E aí, a interpretação dessas medidas ou dessas análises vai diferenciar na relação do nosso trabalho. Até para quem for trabalhar em sala de aula, vai ter uma especificação de um trabalho de análise, de verificar algumas características específicas sobre a avaliação. E aí, quando a gente trata dessa relação de avaliação dentro das aulas de educação física, é pertinente se fazer alguns testes específicos antes de começar o ano letivo com os nossos alunos, especificando sobre as relações, né, de possíveis doenças cardiovasculares ou algumas que você pode detectar através de algumas protocolos específicos realizados, uns testes com os alunos, até específicos sobre isso. Vale também salientar que dentro da antropometria, que essa técnica que vai expressar quantitativamente sobre a forma do corpo, ele traz a relação de sistemas que vão medir esse corpo de maneira fidedigna. E aí eu trouxe a relação para vocês das medidas, que quando você vai fazer uma antropometria, medidas específicas, sempre geralmente você faz mais de uma vez a mesma medida para verificar através da medida qual que é o quociente correto. Dando duas medidas iguais, supõe-se que vai ser essa que vai ser adotada. Então, se faz sempre 3 medidas do mesmo local. Ou até, propriamente, quem foi fazer trabalho de dobras cutâneas com o adipômetro também é feito a medida de 3 dobras no mesmo músculo para verificar-se. E aí são algumas medidas de massa corporal, a ou diâmetros, comprimentos dos ossos, a altura, a circunferência e as espessuras cutâneas, alguns métodos usados. Hoje a gente tem balanças que são específicas, que trazem essa relação. Então, você hoje tem um parâmetro da tecnologia que visa ao qual colocar ao cliente ou paciente específico e verificar tudo o específico sobre a relação de massa corpórea, quantidade de água no corpo e assim por diante, que você consegue através da trabalho de bioimpedância ou alguns outros, tem alguns outros testes específicos que fazem dentro da piscina e assim por diante, que a gente poderia comentar, mas não seria muito pertinente não seria muito acaso nós comentar nisso agora. E os índices usados pela essa antropometria, que vai ser o índice de massa corpórea, da relação e de índice de conicidade e o índice de relação cintura-quadril, que são parâmetros no
indivíduo adulto que vão trazer a relação de cerca de alguns dados específicos, a relação de possíveis doenças cardiovasculares e assim por diante. Lembrando-se que para faixa etária, para cada faixa etária tem uma medida de coeficiente da relação de massa corpórea adequada. E aí a gente pode até passar para vocês e deixar deixar esse material especificado para vocês, mas isso não vai ser cobrado na prova. E a demonstração desses, como a gente já tinha visto nessa última unidade, que é a cadeia de cinética aberta. E a comparação de ambas, né, na relação da cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, ao qual, nessa figura, a gente exemplificado através da cinética fechada, ao qual vai ter uma resistência promovida para frente, só que força para trás. E a relação das diferenças delas, que trazem, onde uma que vai ocorrer na cadeia cinética aberta, vai ocorrer diminuição na compressão articular, movimentos com maiores aceleração e desaceleração, aumento das forças de cisalhamento, e vai ter um aumento do aprimoramento da amplitude do movimento da força e maior risco de lesões. Já a cadeia cinética fechada, aumento das forças compressivas, movimento com menores aceleração e desaceleração, diminuição das forças de cisalhamento, aprimoramento da estabilidade dinâmica e menor risco de lesões. Nessa questão, eu sempre trabalho inicial, sempre com cadeia cinética fechada, inicial, até porque são relacionados aos meus pacientes, é um método de você trabalhar com menor risco de mais lesões por decorrer. Também vale salientar que dentro dessa questão de movimentos, a caminhada, o quadril tem uma movimentação em torno de 40 graus, sendo que 30 graus de flexão na fase do balanço e contato inicial com a marcha, e 10 vai ser essa extensão na fase de apoio final. Vale a gente relembrar esse conteúdo. E inclinação pélvica, então, vai ter uma rotação nessa fase da parte de movimento, juntamente com abdução, adução e rotação interna e externa do quadril. Então, que vai ser controlado pelos músculos e flexores, extensores do quadril, glúteo médio e tensor da face lata. E aí, nós chegamos ao final dessa unidade, alguns conceitos específicos que a gente veio a ser trabalhado durante essas 4 unidades, e eu trouxe algumas coisas pertinentes para vocês durante essas atividades e que a gente fez durante essas 4 lives. Tentei explanar o máximo possível para vocês do que é o grande e interessante a gente saber. E nós vamos entrar agora, como pertinente na fase da nossa live, a participação de vocês nas respostas das atividades. E nessa live de número 4, eu trouxe 6 questões para vocês, justamente para a gente debater alguns assuntos específicos dentro dessas unidades, e que a prova vai ser um perfil específico de questões que só foram tocadas dentro dessa unidade. E aí vamos para a primeira questão. Sobre a aplicação da cinesiologia, assinale a alternativa correta. Letra A. A cinesiologia é o estudo do movimento humano caracteristicamente no corpo do esporte, arte ou medicina. Letra B. A cinesiologia é o estudo do movimento humano caracteristicamente somente no contexto da medicina do esporte. Letra C. A cinesiologia é o estudo do movimento humano que pode ser usada no contexto esporte, arte e medicina. Ou
A letra D, a cinesiologia, o estudo do movimento, caracteristicamente somente no contexto do esporte e da medicina? Bora lá, vamos responder. Grande maioria está na letra A. Grande maioria. Lembrando-se que, dentro de uma análise um pouco mais concreta, a gente tem que observar alguns critérios, né? Como a gente está na letra A, cinesiologia, o estudo de características no contexto do esporte, arte ou medicina, especificado, né? Letra D, vamos para a resposta. Todo mundo respondeu essa questão. É a resposta letra A. Então, essa seria a resposta letra A, que seria a atividade, a resposta correta. Por que não a letra D? A cinesiologia, ela é especificada tanto na questão, se vocês observarem nos slides anterior que a gente trabalhou, já trazia essa relação do contexto do esporte, arte ou medicina. Tanto na questão D, ela trata da relação da cinesiologia no movimento humano, características somente no contexto do esporte e da medicina. Então, ela não é só especificada nessa relação. Então, por isso que a gente tem que observar algumas palavras com, sem, porque, algumas coisas especificadas, uma vírgula já tende a alteração dessa resposta. Número 2. São métodos de medição usados pela biomecânica, exceto cinemetria, musicografia, eletromiografia, dinamometria ou antropometria. Resposta da número 2. Letra B. Essa eu não coloquei as letras, mas seria letra A, B, C, D e E. É bem certo, pessoal. É bem certo. Às vezes tem pegadinhas. As pegadinhas são específicas em todas as provas, né? Algum contexto meio parecido, então vamos lá para a resposta da número 2. Letra B seria, né? Musicografia. Musicografia não existe, né? A gente tem todos os outros conceitos, uma musicografia não está relacionada à cinesiologia. Então, foi mais uma pegadinha para ver. Teve ainda pessoas que responderam a letra D. A dinamometria faz parte, pessoal, dos usados na biomecânica. Então, tem que cuidar os detalhes. Alguma pegadinha pode aparecer na prova, tá? E aí a letra 3, a número 3, Galeno, em 131 a 202 depois de Cristo, deu um pontapé inicial para o entendimento dos movimentos humanos. Aspectos detalhados em seus estudos formam, exceto, letra A, anatomia do corpo humano, B, do esqueleto, C, da personalidade, D, do músculo ou E, das funções musculares.
Bom, pessoal, vamos responder essa questão. Galeno, como se vocês passar depois lá nos slides anteriores que vai estar fornecido para vocês dessa live, ele trata de alguns assuntos. Entre eles, o único que eu acho que a gente pode fazer alguns parâmetros de eliminação. Dos músculos, ele trata a relação dos músculos. Do esqueleto também. Ele trata da relação também do corpo humano. Só que o único, eu acho que, no meu ponto de vista, se eu fosse analisar, não é porque eu fiz, mas se eu fosse analisar de um ponto de que não teria nada a ver com a relação dessa questão, seria a letra C, da personalidade. Por quê? A personalidade não está especificado lá por Galeno, né? Galeno não especificava na relação dos seus estudos o estudo, até porque personalidade trata da relação de como que a pessoa é, qual que é o jeito que ela trata, conforme como que ela trata as coisas. Então é diferente dos estudos que ele fazia. Então esse também é uma pegadinha até para vocês perceberem através do nível de provas que vão ter, lembrando-se que o conteúdo todo especificado que está aí dentro de vocês, não tem uma questão fora do conteúdo que foi explicado para vocês. E a letra 4, número 4, trata de acordo com a história da cinesiologia e biomecânica, associe os itens abaixo. 1. Aristóteles. 2. Giovanni Afonso Borelli. E número 3. George Goddard. Então, coloco o ícone para baixo, considerado o pai da biomecânica, considerado criador da cinesiologia aplicada e considerado o pai da cinesiologia. Agora assinale a alternativa que apresenta essa sequência correta. Letra A, 1, 2 e 3. Letra B, 3, 1 e 2. Ou letra C, 2, 3 e 1. Ou letra D, 2, 1 e 3. Essa é fácil, mas no ponto, às vezes dá para se confundir um pouco, né? Mas, estão respondendo ainda, pessoal? Vamos lá. Bom, vamos comentar essa questão. Número 4. Então, a resposta que seria a letra C. Por quê? Seria a seguinte distinção. 2. Quem que era considerado o pai da biomecânica? Então, Giovanni Afonso Borelli. Número 3, que seria a afirmação, quem seria o criador da cinesiologia aplicada? Seria George Goddard. E o considerado o pai da cinesiologia, então o número 1, seria Aristóteles. Número 5, partindo para as duas questões finais. Nessa questão a gente trouxe um movimento, uma atividade de completar as lacunas acima, né? Ou a tentar achar as respostas específicas. Um movimento, lacuna, acontece quando o músculo gera uma tensão e traciona os ossos para sustentar ou, lacuna, mover, assim ocorre a ação.
McGuinness, 2015. Assinale a alternativa correta, que preenche a citação acima. Letra A, de la alavanca, existência da alavanca. Letra B, de flexibilidade, potência e da alavanca. Letra C, de inércia interfixa e da alavanca. Ou letra D, de força de alavanca e da alavanca. Analisa lá, pessoal. Grande maioria respondeu letra A. E para quem respondeu, grande maioria respondeu A, está correta a resposta. Então, nesta atividade, então, estaria lá um movimento de alavanca. Acontece quando o músculo gera tensão e tracionam ossos para sustentar o mover resistências. Assim ocorre a ação da alavanca. Então, essa seria a resposta, letra A. Então, para quem